Olá, meus amados, que a paz do nosso Deus esteja com a tua vida, que a presença do Senhor esteja contigo na tua vida, na tua casa, que o Senhor te abençoe. Eu sou a pastora Eloide, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar com você a respeito da oração, essa ferramenta poderosa que Jesus nos deixou e que ela pode mudar o rumo da nossa história. Eu quero te convidar para ir no livro de Atos, capítulo número 12, a partir do versículo 1, porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu também prendendo a Pedro, e era o dia dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Queridos, aqui está falando do momento em que Pedro foi preso. Mas a Bíblia diz que a igreja, ela fazia oração incessante diante do Senhor. Sabe o que acontece quando nós oramos? Provisão de Deus chega na nossa vida. Jesus ele vai dizer no livro de Lucas capítulo 18, versículo 1, ele diz que o dever do crente é orar sem desfalecer. Nós temos que orar incessantemente. Nós temos que procurar manter essa linha aberta com Deus. Nós precisamos manter a nossa vida de oração, porque não é na hora que eu clamar, é na hora que Deus decidir fazer. Mas o meu dever, a Bíblia diz que é orar sempre e jamais desfalecer, jamais perder a força. Tem gente que faz uma oração e no outro dia, como ela não é respondida, ela desiste de orar. E esse é um erro gravíssimo que as pessoas cometem, porque elas acham que Deus está ali para servi-las. Não, nós é que somos servos de Deus. O nosso dever é orar. Compete ao Senhor o momento de executar, de fazer o que Ele acha que é o momento de fazer. Então nós temos um dever, o dever nosso é orar. Deus sabe a hora e o momento de agir. Eu lembro de uma passagem no livro de João, capítulo 2, quando Jesus está em Caná da Galileia, num casamento, havia uma festa ali, e no momento daquela festa, daquela celebração, daquele casamento, faltou o vinho. A mãe de Jesus chega com ele e diz assim: acabou-se o vinho. Ele olha para ela e diz: ainda não é chegada a minha hora. Então há uma hora para Jesus fazer. Maria chegou até ele e compartilhou para ele o problema que estava acontecendo naquele casamento, naquela festa, naquele momento. Mas ele disse que ainda não era a hora. Então o meu dever é só compartilhar para Deus: Senhor, está acontecendo isso na minha vida, no meu casamento, na minha saúde. O nosso dever é colocar diante do Senhor as nossas causas. A hora que Ele vai agir, compete a Ele. A Bíblia diz que o nosso dever é apresentar a Ele as nossas causas. Nós devemos entrar a Ele em juízo, colocar diante dEle tudo aquilo que nós estamos passando, para que no tempo certo Ele possa te justificar. Então há um tempo, há um propósito para Deus fazer todas as coisas. Quando chegou o momento, Jesus agiu. Ele mandou que aqueles homens preparassem aquelas talhas, enchessem de água. Quando chegou no momento certo, ele transformou a água em vinho. Então, Deus sabe o momento de responder a tua oração, mas o seu dever e o meu dever é continuar orando, é continuar falando com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5 diz que nós devemos orar sem cessar, não podemos parar de orar, nós temos que continuar orando. E era justamente isso que a igreja fazia por Pedro, orava incessantemente a Deus, pedindo para que Deus fizesse justiça, porque Herodes já tinha mandado matar Tiago à espada. Quando Herodes viu que isso agradou ao povo, também mandou prender o Pedro.
Só que a igreja fazia oração pela vida do Pedro incessantemente ao Senhor para que Deus o guardasse, para que Deus o tirasse daquela situação que ele estava vivendo. Então, nosso dever hoje é interceder, orar. Tem tanta gente hoje que está enferma, que está passando por uma situação de adversidade muito grande. Então, nesse momento, nós, como servo de Deus, que conhecemos a palavra, nós temos que estar na presença do Senhor em clamor, clamando não somente pelas vidas, mas também clamando pela nossa nação. A própria palavra de Deus já diz que a oração ela pode mudar o rumo da nação. Se nós que somos o povo de Deus orarmos, nos humilharmos, clamarmos ao Senhor, nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor virá do céu e Ele traz resposta, sarando a terra. Nós temos que orar pela nossa nação, para que Deus envie cura contra esta pandemia, para que Deus abra a mente, dos cientistas, para que eles possam fazer uma vacina para vencer este mal que está se alastrando no mundo. Nós devemos orar, nós temos que interceder, pedir para Deus dar sabedoria para as autoridades, pedir para o Senhor dar entendimento para os nossos governantes, para que eles possam ter recursos, para que eles possam saber trabalhar nesse tempo da adversidade. Nós temos que orar, meus irmãos, um pelos outros, orar pelas pessoas que estão necessitadas, que estão no leito de um hospital, onde está faltando recurso para elas serem socorridas. Nós devemos orar, nós podemos fazer isso, não nos custa nada, a não ser tempo de entrar na presença de Deus, interceder por essas pessoas. A oração, a Bíblia diz que ela é poderosa, ela é eficaz, ela pode curar doentes, ela tem esse poder. Então nós devemos nos unir nesse tempo, clamar para os pés do Senhor, que nem a igreja fazia pela vida do Pedro, orava por ele. Sabe o que aconteceu? Um milagre. A Bíblia diz que naquele tempo em que a igreja estava orando, quando Herodes estava intentando apresentar Pedro naquela noite, Pedro estava dormindo entre os soldados, e a Bíblia diz que naquele momento sobreveio um anjo apareceu naquela prisão, um anjo do Senhor, e uma luz luminosa surgiu naquela prisão, e o anjo tocou do lado do Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos de Pedro, e disse o anjo: cinge-te e calça tuas sandálias, e ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a tua capa e me segue. Então veja que quando a igreja começou a orar, quando a igreja começou a interceder, Deus enviou o anjo. Tem situação que o homem não vai poder resolver, então Deus ele pode ainda enviar anjo para nos socorrer. Deus pode sim enviar solução. Olha o quanto que a oração é poderosa, o quanto que a oração é importante para esse tempo de adversidade, para esse tempo de tribulação que nós estamos vivendo. Então, se você está vivendo um tempo de dificuldade na sua família, ore incessantemente a Deus, que Deus ele vai enviar resposta para a tua casa. Ore, querido, a oração é poderosa, ela pode te ajudar nesse tempo de adversidade, ela fortalece o teu espírito, a oração ela fortalece tua alma, ela te edifica nesse tempo de tribulação. Você vê que quando a igreja clamou, Deus enviou solução, Deus enviou ajuda para socorrer o Pedro. As algemas caíram das suas mãos. Eu não sei qual é a área da sua vida que está presa, que está algemada, que está vivendo tempo de dificuldade. A oração, ela pode fazer com que este mal caia por terra. A oração, ela tem poder de desfazer toda a obra do inimigo. O nosso dever é orar. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 16, que quando o Paulo e Silas foram presos, jogados naquela prisão, eles decidiram somente orar e adorar o Senhor. E enquanto eles oravam e adoravam ao Senhor, meus queridos, a Bíblia diz que veio um terremoto que sacudiu ali a prisão, e todos aqueles que estavam presos foram soltos. As algemas caíram da mão de todos aqueles presos. Então veja que a oração não ajudou somente Paulo e Silas. A oração, ela foi eficaz para abrir as prisões de todos que estavam ali naquele momento, aprisionados juntamente com eles. Então veja, a oração não pode ajudar somente você, ela pode ajudar muitas pessoas que possam estar aprisionadas através de uma enfermidade, através do vício, da droga, da bebida, do alcoolismo. A
A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo, ela pode ir muito nos seus efeitos. Então vamos nos unir nesse tempo, vamos erguer nossas vozes ao céu, porque Deus enviará o socorro para nos ajudar. Que esta palavra, ela te fortaleça e que a partir de hoje, se você ainda não era uma pessoa que exercia a oração, esse é o tempo que você pode descobrir coisas grandes da parte de Deus, se você começar a orar, a invocar o nome do Senhor. Deus quer te ajudar. Vá até Ele, clame a Ele, porque Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem o desejo de nos ajudar, mas Ele também precisa que você vá até Ele, clame, converse com Ele, exponha diante dele a tua necessidade. Queridos, que essa palavra tenha te ajudado, que ela te abençoe, que ela te fortaleça, que ela te ajude nesse tempo de adversidade. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que o Senhor te guarde de todo mal, em nome de Jesus.